Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão e falar dos reforços que o Dorival Júnior está pedindo. Será que a diretoria está se mexendo de verdade? Bom, o Mantua e o Pedrinho estão na pauta e eu vou contar também sobre os desfalques já confirmados pro Majestoso, mas tem gente boa voltando também. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, se inscreve no canal e vamos juntos. Bom rapaziada, bora falar do Timão porque já tem 2 desfalques confirmadíssimos para esse majestoso de sábado contra o São Paulo no Morumbi. O lateral Hugo e o volante Maicon estão fora. O Hugo lateral teve constatada uma hérnia e vai precisar passar por cirurgia, não tem prazo para voltar ainda. Ele já não vinha sendo muito utilizado, né? O Dorival vinha revezando entre o Matheus Bidu e o Fabrício Angeleri. Em algum momento ele chegou a ser usado ao longo da competição, mas a gente sabe que tecnicamente ele não entrega aquilo que se espera, infelizmente. Mas a recuperação dele vai ser total, claro, a culpa não é dele, a culpa é de quem contratou ele lá no Goiás, que estava sendo rebaixado na época para compor o elenco de uma maneira que até hoje ninguém entende direito. Já o volante Maicon, que jogou uns 15-16 minutos no jogo contra o Ceará, entrou no lugar do Martinez, se não me engano, e teve que sair de campo logo depois porque foi constatada uma lesão muscular. É mais um problema que o Dorival enfrenta, porque impressiona, é o primeiro treinador que eu vejo nessa última passagem que ele enfrenta tantas lesões seguidas no time. Ele vem insistindo no Maicon, mesmo que tecnicamente ele não esteja entregando um futebol convincente, mesmo assim ele não consegue jogar por conta das lesões. Essa lesão do Maicon ainda não foi detalhada se é grau 1, 2 ou 3, mas provavelmente ele vai ficar pelo menos 2 semanas fora, pode ser até um mês. Enfim, ele não joga contra o São Paulo, é oficial. Mas nem tudo são mais notícias, porque tem gente voltando. O Memphis e o Romero cumpriram suspensão automática pelo 3º cartão amarelo e vão reforçar o time contra o São Paulo. O Gustavo Henrique fez um controle de carga, foi preservado no jogo contra o Ceará e eu imagino que ele esteja à disposição para esse jogo. Embora hoje o André Ramalho e o Kaká sejam a dupla titular de zaga e o time tenha jogado com 3 zagueiros na última partida, não acho que o Dorival vá adotar esse esquema de vez, parece mais um lance de improviso. Então, se formos pensar em uma linha de 4 com 2 zagueiros titulares, seria Kaká e André Ramalho, com Gustavo Henrique como opção no banco, já que ele provavelmente estará à disposição. Ainda não sabemos se o Yuri Alberto poderá ser relacionado para esse jogo, não há indicações claras até agora. O Yuri tem começado aos poucos a trabalhar com o grupo e o preparador físico já avisou que em breve ele estará pronto para voltar. A gente sabia que ele não teria condições para o jogo contra o Ceará mesmo com os desfalques e não deve ser para esse majestoso também, mas a qualquer momento pode ser relacionado. Até sexta-feira teremos uma noção melhor de quem estará disponível. Então, por enquanto, nem o Yuri nem o Gustavo Henrique têm presença garantida, mas o Gustavo é mais provável que esteja em condições e ele não é um titular absoluto, então isso não vai pesar tanto. Já o Memphis e o Romero, sim, eles voltam de suspensão e são reforços importantes para o time. O André Carrillo deu uma entrevista muito interessante depois da partida contra o Ceará, onde fez uma jogadaça pelo lado direito do campo. Eu fico aqui pensando, a corda Dorival Carrillo tem que jogar por ali, ele é um jogador que pode ajudar muito o time. Na entrevista ele foi questionado sobre a situação política interna do clube, que ele vê claramente e sente o incômodo. O Dorival tenta blindar o grupo, mas está visivelmente incomodado com o que acontece nos bastidores do Corinthians e todo mundo sabe que tem muita confusão interna rolando. O Carrillo foi muito sincero e disse que está acompanhando tudo, mas que isso não pode servir como desculpa para a equipe não jogar bem, não se entregar ou não conquistar vitórias. Ele entende que o clube vive uma turbulência política com a Assembleia Geral marcada para o dia 9 de agosto, que vai decidir sobre a recondução ou o impeachment do presidente Augusto. O Conselho está averiguando contas e cartões corporativos de gestões passadas, tudo isso está acontecendo e os jogadores sabem disso, mas o Carrillo acredita que o time precisa se blindar e se focar só dentro de campo. Quem resolve são eles, os jogadores, e o torcedor está esperando que a equipe corresponda. Ele falou algo do tipo: aqui dentro a gente tem que fazer o nosso trabalho independente do que esteja acontecendo lá fora. Achei essa visão muito bacana porque é um cara experiente com rodagem, um líder técnico do elenco que o torcedor confia. Se ele tem esse pensamento, tem que contagiar o grupo, porque os jogadores vão ter que ser os responsáveis por manter o foco e segurar a barra para o clube superar essa fase turbulenta. Vamos falar dos reforços que o Dorival está pedindo, porque, cara, eu acompanho o Dorival há muito tempo e ele é um técnico que não costuma pedir reforços com tanta insistência.
Ele sempre diz: eu trabalho com o que tenho, não fico pedindo jogador. Claro que rolam conversas internas, mas ele não é do tipo de reclamar ou se queixar muito. Porém, dessa vez está quase que pedindo socorro nas entrevistas. Ele fala claramente que precisa de reforços, que o time precisa melhorar. Mas afinal, que reforços são esses com tantos problemas financeiros, dívidas e uma instabilidade política enorme? Será que o Corinthians vai conseguir contratar? Vai sim. A janela acabou de abrir, ainda tem mais de 1 mês e meio para contratações. Claro que a exigência para que esses jogadores cheguem logo não dá para esperar a janela acabar, mas isso também influencia o preço, porque muitas vezes no fim da janela, com o desespero, o clube consegue barganhar valores menores. Se antecipar, pode pagar mais caro. Tudo isso o diretor executivo do Corinthians, o Fabinho Soldado, está levando em consideração para tentar fechar as melhores negociações. Hoje o Marco Belo do Meu Timão na Rádio Transamérica falou que esses 4 reforços que o Dorival quer são 2 meias e 2 atacantes. Isso chama atenção principalmente porque o Igor Coronado saiu e o ataque está muito carente. Contra o Ceará, os atacantes foram Thales Magno e Guinegão, um garoto da base e um jogador que é muito contestado. Apesar de terem vencido com um gol do Thales Magno, não dá para contar só com isso. O Héctor Hernandes nem foi utilizado ainda. O Thales é esforçado, mas não pode ser a solução definitiva agora. Ele pode ser uma alternativa para crescer, mas o time precisa de gente que resolva. No ataque falta alguém com velocidade e drible, características que o Corinthians não tem hoje. No meio, com a saída do Coronado, o clube precisa de um substituto para o Rodrigo Garro, que é um meia articulador raro e difícil de achar. O time tem muitos volantes, como o Bidu, que é mais volante construtor, Raniel, Charles, Alex Santana, que saiu para o Grêmio, Rian, então não é falta de volantes. O que o Dorival quer é um jogador mais criativo, um articulador para ajudar o meio-campo, coisa rara e cara no mercado, muitas vezes encontrado no exterior. Além disso, o Corinthians fez sondagens para empréstimos do Gustavo Mantuan e do Pedrinho, segundo Samir Carvalho do portal UOL e Café do Setorista. O Mantuan é um atacante que estava em alta no futebol do Vitor Pereira antes de ser negociado para o Zenit da Rússia. O clube tenta viabilizar esse empréstimo contando com a vontade do atleta de voltar para o Brasil, que além de buscar espaço no time visa recuperar seu radar para a seleção e sair do futebol russo, que está isolado das competições da FIFA e tem um inverno rigoroso que prejudica a visibilidade. O Mantuan tem contrato até 2027, está com 24 anos, em uma idade ótima para jogar e se destacar. É um jogador com velocidade, drible e 1 contra 1 muito forte, que estava em boa fase quando saiu. Se o Corinthians conseguir trazê-lo de volta seria fantástico, mas não é nada fácil. Mais difícil ainda é a tentativa com o Pedrinho, que jogou pouco no Atlético Mineiro recentemente. Ele foi a maior venda da história do clube na época, algo em torno de 20 milhões de euros ou 120 milhões de reais. O empresário dele, Will Dantas, é conhecido e atuante, mas o Shakhtar Donetsk, clube onde Pedrinho está atualmente, não quer liberá-lo. Ele tem participação regular no time, mais de 30 jogos na temporada, e o clube quer mantê-lo ainda que o jogador tenha vontade de sair. Essa questão da saída do Pedrinho fica difícil porque envolve não só o clube ucraniano, mas a situação do futebol na Ucrânia, que está bastante complicada por causa da guerra e instabilidade política e econômica. Ou seja, o Corinthians pode até fazer proposta, mas o clube europeu não quer abrir mão, ainda mais para uma equipe que é concorrente direta na América do Sul. É importante lembrar que enquanto o Corinthians tenta esses empréstimos, o Zenit não está muito interessado em facilitar a situação do Mantuan. O diretor executivo Fabinho Soldado afirmou que os russos não têm intenção de negociar com o clube neste momento, principalmente pelo momento complicado do time e a dificuldade financeira. O Zenit quer manter a base atual pelo menos até o fim da temporada. Então a volta do Mantuan é uma negociação complexa, com um cenário político e econômico que dificulta bastante. Por outro lado, Dorival segue firme no seu discurso, ele não quer desculpas. Está claro que o elenco do Corinthians precisa ser reforçado para voltar a brigar por títulos. O time vem oscilando, ganhando jogos importantes, mas ainda mostrando muita falta de padrão, confiança e qualidade técnica para disputar competições maiores. O elenco é limitado, falta gente de velocidade e criatividade, e o treinador quer ajuda para isso. Se a diretoria não conseguir se mexer rápido, o risco é ver o time se distanciar dos grandes objetivos do ano, como a Libertadores e o título estadual. Enfim, o Corinthians vive um momento difícil que não é só dentro das 4 linhas, mas também fora.
A instabilidade política, a dívida crescente, os contratos pesados, o elenco limitado e a necessidade urgente de reforços criam um cenário complicado para a temporada. A torcida está ansiosa, quer ver a equipe jogar bem e vencer o Majestoso, que é um jogo de muita rivalidade e pressão. O São Paulo vem de uma fase boa e o Timão precisa mostrar força, união e entrega para conquistar essa vitória. Agora é esperar os próximos dias, ver o que acontece na preparação, se o Dorival vai conseguir montar um time competitivo e se os reforços vão chegar. O Corinthians tem talento, história e uma torcida apaixonada, só falta um pouco de sorte e competência para que tudo se encaixe e o time volte a brilhar. Depois de falar de tudo isso, a gente tem que analisar o cenário atual do Corinthians não só em campo mas também fora dele, porque são esses detalhes que acabam pesando no desempenho do time. Quando a gente vê o elenco hoje, a falta de opções em algumas posições fica muito clara. No meio-campo, o time tem uma boa quantidade de jogadores, mas a qualidade técnica para construir jogadas e dar assistências de verdade é bem limitada. O Rodrigo Garro é um dos poucos que consegue carregar a bola, pensar o jogo, mas ele tem poucas chances, não é titular absoluto e muitas vezes acaba perdendo espaço para volantes que ajudam mais na marcação do que na criação. Isso afeta diretamente a criação das jogadas e é por isso que a insistência do Dorival em pedir reforços para o meio é tão grande. Ele sabe que sem isso o time vai continuar preso a um estilo de jogo previsível e pouco criativo que fica fácil para os adversários. No ataque, a situação também não é das melhores. Com a saída do Yuri Alberto por tempo indefinido e a não confirmação da presença do Romero e do Memphis para jogos seguidos, o técnico tem poucas opções para colocar um atacante de velocidade e drible em campo. Thales Magno, que tem sido uma surpresa positiva, é jovem e tem potencial, mas ainda não tem a consistência para ser o protagonista da equipe. Guinegão, outro atacante que apareceu, tem jogado, mas não convence a torcida e também não é aquele jogador que decide jogos. O Corinthians sente muita falta daquele jogador que entra, desequilibra e faz gols importantes. E isso não é só questão de qualidade técnica, mas de confiança e ritmo de jogo. Quando o time está bem no campeonato, os jogadores rendem mais, mas na fase ruim todo mundo sente o peso da pressão, da cobrança da torcida e a bola não entra. Outro ponto importante que pesa contra o time é o sistema defensivo. A zaga tem sido um problema constante. Embora o Dorival tente manter a estabilidade com Kaká, André Ramalho e eventualmente o Gustavo Henrique, os erros coletivos na defesa continuam aparecendo. Falta entrosamento, falta concentração e a equipe sofre muitos gols em jogadas de bola parada ou por falhas individuais que comprometem o resultado. Isso desgasta o treinador e mexe com a confiança do grupo. No jogo contra o Ceará, por exemplo, o time venceu, mas sofreu com esses problemas defensivos e precisou contar com o brilho do goleiro para garantir o resultado. O torcedor sabe que para o Corinthians crescer e brigar de verdade precisa ter uma defesa sólida que transmita segurança para o meio-campo e ataque trabalharem sem tanta pressão. Dentro desse cenário, a responsabilidade do treinador é enorme. Dorival Júnior é um profissional experiente que já comandou grandes equipes e é reconhecido pelo seu trabalho de estruturação tática e organização defensiva. Mas ele também sabe que para ganhar títulos e fazer o time render precisa de jogadores que se encaixem no seu perfil e que deem qualidade técnica. Não adianta só blindar o elenco e dizer que tem que jogar com o que tem, porque a qualidade dos jogadores influencia demais na hora do jogo. É por isso que ele está pedindo reforços com insistência, mesmo que de forma sutil, e espera que a diretoria consiga resolver isso quanto antes. Falando na diretoria, a situação é complicada. O clube vive uma crise financeira que não é de hoje e as contas estão apertadas. O Corinthians tem uma dívida enorme que dificulta novas contratações e até mesmo a manutenção de alguns atletas. A chegada de reforços, especialmente de qualidade e que possam fazer a diferença, exige dinheiro, negociação e paciência. O diretor executivo Fabinho Soldado sabe disso e está tentando fazer o melhor dentro das possibilidades. A política interna do clube também está mexida, com a Assembleia Geral marcada para o dia 9 de agosto, que vai decidir os rumos da presidência. Esse tipo de instabilidade acaba repercutindo no ambiente interno e, consequentemente, no rendimento dos jogadores. A torcida, que é apaixonada e sempre cobra resultados, está dividida. Tem muita gente que entende a situação, apoia o time e quer ver o clube crescer com calma, mas também há quem esteja impaciente e deseje mudanças imediatas com contratações bombásticas e vitória a qualquer custo.
Essa pressão é natural principalmente em um clássico como o Majestoso que sempre traz emoções à flor da pele e aumenta a cobrança. O São Paulo vem em um momento de recuperação, tem jogadores experientes e vem mostrando um futebol consistente, o que torna o jogo ainda mais complicado para o Corinthians. Por isso vencer no Morumbi não será fácil, mas é fundamental para dar moral para o time, para o treinador e para a torcida. Por fim, a preparação para esse jogo envolve também o aspecto psicológico. O Dorival tem feito um trabalho para tentar blindar os jogadores das notícias ruins e focar no desempenho dentro do campo. Ele sabe que mesmo com um elenco limitado e com problemas é possível fazer um bom jogo se o grupo estiver unido e com vontade. A entrega em campo, o comprometimento e a disciplina tática serão essenciais para que o Corinthians consiga sair com um resultado positivo. Não adianta só técnica, tem que ter coração e o Timão sabe bem disso. A equipe precisa mostrar raça e superar os próprios limites para enfrentar um adversário que tem bons jogadores e joga em casa. Esse é o cenário que a gente tem hoje. O Corinthians está numa encruzilhada, precisa de reforços para melhorar tecnicamente, mas também precisa de união, foco e determinação para superar as dificuldades. O Majestoso contra o São Paulo será um termômetro para o time e para o treinador. Se vencer, pode dar uma arrancada importante, aumentar a confiança e fortalecer a relação com a torcida. Se perder, a pressão pode aumentar ainda mais e a cobrança por mudanças e por reforços vai crescer. O torcedor está na expectativa e sabe que esse clássico sempre traz histórias marcantes. Enfim, o futebol é feito de altos e baixos e o Corinthians precisa passar por esse momento difícil com sabedoria. A diretoria precisa agir rápido para trazer os reforços que o Dorival pediu e o treinador precisa montar a melhor equipe possível para esse clássico. Os jogadores, por sua vez, têm que entrar em campo com vontade, raça e a camisa pesada do Corinthians para defender. A torcida vai estar presente empurrando o time do começo ao fim, porque quando o Timão joga, todo mundo quer ver sangue, suor e glória. É disso que o Corinthians precisa para voltar a ser aquele time temido, vencedor e que dá orgulho para sua fiel torcida. Agora é esperar o jogo, acompanhar a preparação e torcer para que o Majestoso seja uma vitória do Corinthians para dar início a uma reação positiva no campeonato. A temporada é longa, tem muito futebol pela frente, mas o começo pode ser determinante para o restante da caminhada. Vamos juntos, Timão. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O clima já está quente nos bastidores do futebol paulista e uma previsão inesperada está movimentando torcedores nas redes sociais. O vidente Luca Flores, conhecido por suas previsões envolvendo o mundo esportivo, voltou a ganhar destaque ao afirmar que o clássico entre São Paulo e Corinthians, válido pelo Campeonato Brasileiro, terminará com uma goleada alvinegra. Segundo ele, o Timão vai vencer por 3-1 com uma atuação marcante e surpreendente que pode abalar os ânimos do tricolor. A previsão, como era de se esperar, causou burburinho entre torcedores e especialistas. Embora seja apenas uma possibilidade mística, sem qualquer base estatística ou técnica, a fala de Luca Flores chegou aos ouvidos da torcida, especialmente dos corintianos, que enxergaram na previsão um prenúncio de virada na fase do time no campeonato. Do outro lado, são paulinos reagiram com ironia e desdém, reforçando que o histórico recente entre as equipes não justifica tamanho otimismo. O curioso é que essa não é a primeira vez que o vidente acerta placares envolvendo clubes paulistas. Em outras ocasiões, Flores cravou resultados que se concretizaram, o que aumentou ainda mais a curiosidade em torno de suas falas. Ainda assim, muitos tratam tudo como superstição típica do folclore que cerca os grandes clássicos do futebol brasileiro. Fontes ligadas aos bastidores dos dois clubes garantem que os elencos estão focados no jogo sem se deixar influenciar por previsões externas. Mas nos corredores do CT do Corinthians a previsão teria sido comentada com um certo bom humor por parte de alguns jogadores, enquanto no São Paulo o clima é de concentração total, longe de qualquer distração que possa tirar o foco da partida. Enquanto o confronto não acontece, o rumor continua ganhando força entre os torcedores. Nas redes sociais, memes e montagens já circulam com o Luca Flores vestido com um manto alvinegro, como se já estivesse comemorando antecipadamente o suposto 3-1. Resta saber se o dom da previsão realmente acertará mais uma vez ou se será apenas mais um capítulo curioso na mística que envolve os clássicos entre São Paulo e Corinthians.
Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.